Graça e paz, povo de Deus. Nós somos Jesus na Rua. Estamos ao vivo no Café com Jesus, trazendo uma palavra de Jesus Cristo para a sua vida através do YouTube, Instagram, da fanpage, do Telegram, no site Jesus na Rua Internacional e na comunidade Jesus na Rua. Eu sou a Márcia e faço parte do Jesus na Rua, junto com o apóstolo Adilson Bonfim. Com a palavra, o apóstolo Adilson Bonfim. Amém. Graça e paz, povo de Deus. Hoje nós temos aqui um irmão que, como a Márcia, ele está fazendo parte, ele faz parte do projeto Jesus na Rua. E eu queria que ele falasse um pouquinho, né, sobre ele, né, se apresentando aqui para nós, pastor Romalino. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Para mim é uma honra estar participando da programação aí com a minha querida irmã Márcia e o meu amado pastor Adilson. Eu sou o pastor Romalino, resido atualmente em Imbituba, no estado de Santa Catarina, sul de Santa Catarina, já na divisa com o Rio Grande do Sul. Sou um pastor já de uma idade bem avançada, tenho meus 76 anos, com meus 40 anos de pastorado, e durante a minha vida toda fui itinerante e também pastor local, né? Já pastoreei muitas igrejas, em muitos países, inclusive, estados de Santa Catarina, no Brasil, em muitos estados e também em países de fora. E pela misericórdia de Deus, até aqui tem nos ajudado o Senhor. Amém? Tenho muitos testemunhos, claro, grandes coisas que Deus fez em minha vida. E aqui eu estou, então, nesta noite, participar desse maravilhoso trabalho, desse momento, participarmos desse maravilhoso trabalho. E estarei fazendo uma oração e logo em seguida passando o microfone ao meu querido irmão, pastor Adilson. Amém? Pode ser, pastor Adilson? Amém. Sim, amém. Glória a Deus. Então vamos orar então. Amantíssimo Deus, eterno e glorioso Pai, no nome de Jesus Cristo, o teu Filho, Senhor, que nós estamos aqui de frente aí a esses microfones para podermos falar do teu grande amor, da tua misericórdia, da tua bondade. E agora teu filho, Senhor, pastor Adilson, ele vai transmitir uma palavra. Não importa se ele é um homem simples, se ele é um homem culto, não importa nada disso. Importa que ele vai pregar a tua palavra. E é esta palavra, Senhor, que edifica. É esta palavra, Senhor, que transforma o ser humano, que faz do velho homem uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, nesse momento em que nós vamos, ou que ele vai ministrar a palavra, nós estaremos ouvindo. Nós te pedimos, Pai, pelo teu Espírito Santo, que esta palavra ela alcance corações, aonde esses corações se abram para darem guarida à tua palavra. E esta palavra possa fazer exatamente aquilo para que tu a mandaste. Então, nesse momento, unge os lábios do teu filho, abre o seu coração, dilata o Senhor para ele transmitir tudo aquilo que nós e pessoas que não te conhecem possam ouvir. E que através desta mensagem, papai, o teu nome, nosso Deus, ele seja glorificado, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. É com o Senhor, meu querido irmão. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Pai, que o Senhor cresça e que eu diminua, Pai. Que o Senhor resplandeça, Pai, a tua luz sobre os nossos corações para que nós possamos agora, Pai, trazer essa palavra que o Senhor confiou a nós, essa oportunidade, Senhor, de hoje estar trazendo essa palavra. Eu já agradeço pela vida da irmã Ana, lá em
Boa Viagem, Ceará, entrou em contato comigo agora à tarde. Pastor Rogério Tatu, em Araguaína, Tocantins. O pastor Paulo, lá em São Paulo, capital, né? A irmã Mayra, lá em São Paulo, né? Seu esposo, ali em São Paulo, que é quem cuida do Jesus na Rua para nós. Um grande abraço às famílias. O pastor pai da irmã Mayra, que está na Bahia, junto com a sua esposa, mãe da Mayra, que está ali fazendo um trabalho de evangelismo. Nós agradecemos agora pela oportunidade. Muito obrigado, meu Deus, por esse momento de entendimento, saúde, alegria, paz e prosperidade. Eu quero agora colocar algumas situações desse livro. Esse livro ele tem 24 capítulos. Nós vamos percorrer esses 24 capítulos no Café com Jesus, que vai ao ar todo sábado às 9h07. Estamos ao vivo aqui para esta oportunidade de trazermos a palavra. Esse livro, meus queridos, ele foi escrito em 60 pelo Dr. Lucas, e nós vamos meditar na palavra que esse homem trouxe para que a gente possa compreender dos evangelhos sinóticos. Nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João, e esse na linha, é o terceiro evangelho, mas em ordem cronológica de escrita, ele é o primeiro, porque ele foi o primeiro que foi escrito. O segundo evangelho é o evangelho de Marcos, que foi escrito entre 58 entre 58 e 65, mas há uma linha de pessoas, de teólogos, de estudiosos da Bíblia, que diz que ele foi escrito em 62, entre 62 e 65. E nós temos o Evangelho de Mateus, que foi escrito entre o ano de 60 e 70. Mas o Evangelho de Marcos, de Lucas, aliás, ele foi escrito especificamente no ano de 60 depois de Cristo, depois da era cristã. E nós temos o outro evangelho, que é o Evangelho de João, que foi escrito entre 85 e 95, ali mais para o ano de 93, por aí assim. Muito bem, meus queridos, nós vamos meditar na Palavra de Deus. No Café com Jesus, nós vamos falar muito sobre Jesus, nós vamos trazer a Palavra de Deus sempre enfocando Jesus. Apóstolo, mas nessa palavra que nós vamos meditar no capítulo 1 de Lucas, do versículo 5 ao versículo 17. E nós precisamos compreender, meus queridos, uma situação muito interessante no Café com Jesus. Nós temos Café com Jesus, nós temos entrevista, inclusive nós temos hoje aqui junto conosco o pastor Romalino, que ele vai ser entrevistado no Café com Jesus, né, a respeito dessa pegada de fé que ele já está há mais de 40 anos na caminhada. Então ele vai ser entrevistado aqui. Então nós temos no Café com Jesus, nós temos entrevista e nós temos a palavra de Deus voltada sempre para o que Jesus Cristo disse ou fez, os milagres, enfim, toda essa gama de palavra de sabedoria nos evangelhos sinóticos.
E o evangelho do nosso irmão Lucas, né? Doutor Lucas, ele traz uma palavra muito interessante. Qual é a palavra, apóstolo? Ele chama Jesus Cristo, ele se dirige a Jesus Cristo pelo pseudônimo de Filho do Homem, né? Filho do Homem. Então, quando você ouvir falar neste evangelho de Filho do Homem, o irmão Lucas está se referindo a Jesus Cristo. Eu quero agradecer pela vida da irmã Márcia. Um abraço, minha querida. Muito obrigado pela sua contribuição, colaboração para que estes eventos aconteçam. Entendeu? Deus te abençoe. Muito bem, irmã Márcia, eu queria que a senhora fizesse a leitura dos versículos de 1 a 17, depois a gente volta pontuando. Amém? Amém. E eu quero avisar os meus irmãos que nós estamos com uma programação que vai entrar no ar a partir da semana que vem, que é o pastor Romalino, né? Trazendo uma palavra, né? Ele tem um programa na rádio ali por volta das 15 horas, de 15 a 16 horas. Ele vai estar conosco nessa pegada de fé. E no sábado ele tem uma palavra para a família numa programação de meio-dia para nós poder trazermos ele junto conosco. Uma programação nas 5 da manhã que a gente vai o pastor Romalino vai estar junto conosco. Amém? Amém. Glória a Deus. Tendo, pois, muitos empreendido por em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Amém. Glória a Deus. Pareceu-me também nós vamos começar no 5. Entendi o senhor falar de 1 a 17, direto. Anúncio do nascimento de João. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de Arão, e seu nome era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora orando à hora do incenso. E um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu o temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho,
e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Amém, apóstolo? Amém, apóstolo? Amém, glória a Deus. Essa narrativa, meus queridos, ela traz uma situação bastante confortável naquele momento em que nós temos aquele homem, né, da descendência sacerdotal de Abias, tendo esta oportunidade de trazer a palavra, de levar o incenso ali no templo, né? E nós vamos explicar um pouquinho sobre o templo. Minha querida, por favor, comece a ler o versículo 5 e 6 para nós. Existiu, no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. E eram ambos justos perante a Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Amém? Amém, glória a Deus. Vamos entender isso aqui, meus queridos. Olha só, quando João nasceu, e nós vamos falar do nascimento de João, e quando Jesus Cristo nasceu, existia 2 cultos em Jerusalém. Como assim, apóstolo, 2 cultos? Nós tínhamos o culto no templo, que é esse que nós estamos fazendo o relato. É um culto no templo. Esse sacerdote, né, que era da ordem sacerdotal de Abias, e sua mulher, eles moravam nas regiões montanhosas e eles vinham para o templo em Jerusalém para servir a Deus naquele turno. Muito bem. Onde é que tem o outro culto, apóstolo? Em Jerusalém. Nós temos o outro culto na sinagoga. Detalhe interessante. Quando João e Jesus Cristo nasceram, já tinha 200 anos que a sinagoga tinha sido instituída pelos fariseus. A lei, ou vamos dizer assim, nós temos 2 cultos. Um é feito pelo fariseu na sinagoga e o outro é feito pelos saduceus, que são descendentes de Zadok, no templo construído por Salomão, derrubado e depois reconstruído, enfim, aquele templo lá. Quando do nascimento de João e de Jesus Cristo, nós vamos entender uma coisa muito interessante, meus queridos. Olha só como é glorioso esta situação.
A palavra, o nome João, né? João é uma palavra em hebraico, né? E ele significa graça. O significado do nome de João é graça. Aí, então, Deus, na sua infinita sabedoria e grande misericórdia, manda a graça preparar o caminho para Jesus Cristo. Que Jesus Cristo é o Messias. Aí nós vamos ter de novo o nome graça, a graça de Deus, como antecessor de Jesus Cristo, precursor, e nós temos a graça de Deus instituída por Jesus Cristo, que é o apóstolo João. Então, começa o período de Jesus Cristo na terra, com a graça vindo adiante dele, e termina o período de Jesus Cristo com a graça de Deus vindo depois de Jesus Cristo. Certo? Bom, dirimidas essas dúvidas, nós vamos trazer uma situação muito interessante. Ambos, homem e mulher, eram justos perante o Senhor, o nosso Deus. Nós temos aqui, meus queridos, um homem que vai ser agora prometido a este casal, e nós conseguimos entender uma coisa muito simples, que a promessa de Deus ela se cumpre independente de nós atrapalharmos ou não, porque nós vamos ver dentro do relato bíblico um ponto em que o nosso abençoado pai de João atrapalhou as coisas. Amém? Glória a Deus. Márcia, por favor, continue de onde nós paramos, do 7 em diante. 7 ao 9. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhes em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. Amém? Apóstolo. Amém, glória a Deus. Olha só que coisa gloriosa. Não bastasse Deus ter chamado esse homem para exercer o sacerdócio naquele turno, não bastasse isso, a promessa de Deus, ela vem, meus queridos, nós precisamos compreender que quando a promessa de Deus vem sobre a sua vida, não interessa a sua idade, não interessa a sua cor, não interessa aonde você mora, não interessa o que você faz, não interessa de onde você vem, para onde você vai, ela vai se cumprir. Por quê? Apóstolo, o senhor usou muitos adjetivos para explicar o quê? Para explicar uma coisa simples. Ela era estéril e avançada em idade. Veja bem como é interessante. Se o avançado em idade fosse um empecilho para Deus, a palavra tinha sido assim: ela era avançada em idade e era estéril. Não. Na cabeça das pessoas, o que não permitia a nossa amada irmã ter filhos é porque ela era estéril desde nova. Era estéril desde nova. E diante dessa situação,
Veja bem o que é a fidelidade na vida do ser humano. Nós temos uma palavra, uma ação e uma direção. Só que é invertido, eu fiz de propósito. É uma direção, uma palavra e uma direção, uma palavra e uma intervenção. Primeiro, aquele homem teve a direção de seguir a Deus da forma correta, junto com sua esposa. Ambos eram justos perante o Senhor. Às vezes a gente fica esperando que o milagre aconteça hoje. Às vezes nós temos um milagre como o da mãe de João, que era estéril e avançada em idade. Meus queridos, nós temos muitas oportunidades na vida. Deus nos oportuniza a fazermos coisas para Deus e para os homens. Eu conversava com um amado pastor hoje, ainda mais cedo, sobre aquilo para o qual nós fomos chamados através de um entendimento que nós estamos trazendo para andarmos juntos. O pastor Romalino, e nós conversávamos ali do objetivo de Deus, daquilo que Deus tem para fazer pela vida dele, através da vida dele. Nós muitas vezes, meus queridos, queremos que as coisas sejam engessadas. Não pode ser diferente disso aqui. Pode. Nosso Deus, Ele é mestre em surpreender. Ele é mestre em trazer situações que nos dão alegria. Ele é mestre em trazer cura. Ele é mestre em gerar vitalidade. Ele é mestre em fazer tudo aquilo que a gente acha que já passou do tempo. Porque Deus é atemporal. Ele é ontem, Ele é hoje e Ele será eternamente. Ele não tem tempo. Ele não está preso ao contínuo espaço-tempo. E ali nós vimos essa ação nesse casal. Nós vimos a ação de Deus nesse casal. Agora vamos olhar o testemunho. Eles eram tementes e fiéis a Deus. Muitas vezes, meus queridos, nós queremos fazer coisas, mas nós não somos fiéis naquilo que Deus nos entregou. Às vezes nós queremos chegar a muitos lugares enquanto você não evangelizou a sua casa. Você quer ser pregador na Rússia, nos Estados Unidos, mas você não consegue pregar para o seu cônjuge, para os seus filhos, para a sua parentela. Você acha que Deus vai te levar? Pois é. Às vezes você precisa se aliar com Deus, meu querido e minha querida irmã. Irmã Márcia, por favor, do 10 ao 12. E toda a multidão do povo estava fora, orando à hora do incenso. E um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu o temor sobre ele. Amém, apóstolo? Amém, glória a Deus.
Zacarias, meus queridos, ele é um homem comum. Ele é um sacerdote do turno de Abias, mas ele, da linhagem de Abias, mas ele é um homem comum. Ele é um homem que vive ali com a sua esposa na região montanhosa, e ele tem alguns pontos que nós precisamos levantar. Quais são esses pontos, apóstolos? É o ponto principal, ou o ponto primeiro, de que aquele homem, ele, mesmo sendo avançado em idade, ele vai criar um filho segundo tudo o que foi descrito, prescrito por Deus para que ele fizesse em relação ao seu filho Johanã, que é João, que é graça. Então, meus queridos, ali, aquele homem, ele recebeu uma palavra agora do anjo, né, que assiste na presença de Deus. Então, aquele homem, Zacarias, vai participar de um evento muito interessante. Muito interessante. Muito interessante no que diz respeito ao mesmo sendo sacerdote, não teve o discernimento daquilo que o anjo estava dizendo. Isso significa o quê, meus queridos? Significa que este homem, Zacarias, era um homem comum. Era um homem comum. Nós vamos ver na continuidade momentos em que ele se levanta, mas que agora, mesmo ele estando no turno sacerdotal, ele não deixa de ser um homem comum. Por quê? Agora nós vamos ouvir da voz da nossa Márcia, né, aquela situação do anjo. Irmã Márcia, por favor, do versículo seguinte em diante. Versículo 13. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Amém? Amém, amém. Glória a Deus. Essa oportunidade que o anjo diz a Zacarias, nós começamos a ver que Zacarias é um homem de oração. É um sacerdote, exerce o sacerdócio, mas ele é um homem de oração na casa dele. E junto com a esposa dele, que já era um pouco avançada em idade, não era como Sara, né? Mas já tinha uma idade bem avançada. Nós entendemos uma coisa muito simples, meus queridos. Este homem, ele intercedia pela família. Ele intercedia pela sua esposa, que a família era eles dois. Ele intercedia pela sua esposa e ele pedia a Deus um filho. E a palavra de Deus diz hoje, né? Hoje nós lemos que a palavra de Deus diz assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. E este homem e esta mulher, Zacarias e Isabel, eles
agradaram-se do Senhor. Por que nós entendemos que eles agradaram-se do Senhor? Porque Deus está satisfazendo o desejo do coração deles. Nós podemos entender neste instante, meus queridos, que quando você se volta para Deus, Ele vai te responder. Quando você se volta para o entendimento, Ele vai te respaldar. Quando você se volta para a palavra dEle, Ele cumpre todas as promessas na sua vida, feitas a você através da palavra, através da sã doutrina. Nós temos a oportunidade, meus queridos, de falar. Eu gosto de usar uma situação bastante, que eu acho, né, para mim é bastante interessante, que eu chamo o João de trator de esteira, porque ele vai aplanar o caminho do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Irmã Márcia, leia os 2 próximos versículos, por favor. Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Amém, apóstolo? Amém, glória a Deus. Meus queridos, essa história dele não beber bebida forte, e ele tem... Aí João não vai cortar o cabelo, porque ele é nazireu. Jesus Cristo era nazireu? Não. Por quê? Porque Jesus Cristo bebia vinho. Ele não era nazireu. Ele tem outras, né, situações que ele exerce ali, mas o voto de nazireu Jesus Cristo não fez. João tem esse voto de nazireu desde o ventre, desde a promessa dele. E uma coisa muito interessante, ele vai converter os pais aos filhos e os filhos aos pais. O que significa isso, apóstolo, na prática? Significa que nós temos, em alguns momentos, situações em que pessoas vão extrapolar aquele limite do pregador. Como assim, apóstolo? Por exemplo, nós temos hoje, né, eu conheço aqui na minha região, pastores que são filhos espirituais de pessoas lá muito antigas. E o pai terreno dessa pessoa, desse pastor, ele se converteu através do filho dele. Como é o caso da minha mãezinha. Ela se converteu através de mim. Então, primeiro eu fui alcançado, depois foi alcançado ela, né? A dona Antônia é evangelista desse projeto e está completou agora em julho próximo passado 82 primaveras. E ela já se converteu depois dos 65 anos de idade, já com mais de 70 anos de idade, né? Então, o que acontece? Primeiro eu me converti, fui eu que fui. E neste caso aqui, nós temos uma situação muito interessante, que aquele homem da linhagem de Zacarias, veio aquele que é pré-cursor de Jesus Cristo. Ele veio antes de Jesus Cristo. Ele veio aplanar os caminhos para Jesus Cristo,
para que houvesse esta conversão. Amém? E nós temos, dentro dessa oportunidade, desta situação, este homem, João, que se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Este homem nunca comeu carne na vida dele. Ué, apóstolo, por que o senhor frisou essa questão da carne? Porque ele era nazireu. Por isso que ele era desse jeito. Amém? Glória a Deus. Irmã Márcia, por favor, os 2 próximos. É o último, 17. E irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Amém? Apóstolo. Amém, glória a Deus. Olha só que coisa interessante. Eu antecipei o versículo, mas tudo bem. Ele vai preparar o caminho de Jesus Cristo. Por que ele vai preparar esse caminho para Jesus Cristo? Por um motivo simples. Porque esse é o motivo porque eu chamo ele de trator de esteira. Ele vai aplanar os caminhos para Jesus Cristo andar. Ele vai trazer aquele momento, ele vai batizar Jesus Cristo. No momento, os discípulos dele vão continuar sendo discípulos de Jesus Cristo durante 3 anos e meio, e depois vai cessar, né? Jesus Cristo vai ser recolhido, né? Vai ser ali sofrer o flagelo da cruz. Mas eu quero trazer uma coisa aqui, meus queridos, para que a gente possa compreender. No Jesus na Rua, nós temos a pergunta que não quer calar. A pergunta que não quer calar é essa: como é que você tem se posicionado diante das oportunidades? Sim, porque Zacarias ali teve uma oportunidade e usou esta oportunidade para trazer à luz aquilo que precisava, através das orações que ele empreendeu perante a Deus pela sua família e pelos seus. Como é que você tem agido nesse tempo em que nós estamos vivendo? Como é que você tem se posicionado nos momentos difíceis da vida? Como é que você tem agido perante a sua família quando eles esperam um líder fervoroso? Como é que você tem se posicionado diante da igreja a qual você congrega? Como é que você tem agido, meu querido e minha querida irmã, diante do Deus Todo-Poderoso, inerrante, eficaz e mais cortante do que a espada de 2 gumes, e é apta para discernir, separar juntas e medulas? Porque nós temos um Deus que é amor, de Gênesis a Apocalipse, e nós temos a palavra de Deus que é boa, agradável e perfeita para mim e para a sua vida. Nós precisamos, meus queridos, discernir aquilo que Deus está nos mostrando no dia que se chama hoje. Muito obrigado, meus queridos irmãos. Deus abençoe, Deus ilumine. Esse é o nosso Café com Jesus. E já se inscreva no canal,
do YouTube, do Instagram, da fanpage do Jesus na Rua Internacional, da Rádio Palavra e Oração, das rádios Jesus na Rua ao redor do mundo, da Igreja Comunidade Jesus na Rua. E ative o sininho, se inscreva e nos dê o seu like. Meus queridos, eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês e pedir que vocês façam uma doação, R$35, para a Escola Bíblica para a Vida Rehoboth ao redor do mundo. São 580, as 42 rádios, né? Agora participando do sistema de comunicação Jesus na Rua. E eu quero agora pedir ao pastor Romalino que faça a oração sacerdotal e fale o nome do seu programa e o nome da rádio, meu pastor. Amém. Graças a Deus. Ouvimos uma palavra interessante, né, pastor? Uma palavra muito interessante, uma palavra profunda, porque essa palavra de João Batista aí, né, a vinda de João Batista, quando ali nós vemos ali no versículo número 17, que a irmã acabou de ler o último ali, né? Ela fala que ele viria nos Elias, na virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos. É porque o maior pecado de Israel foi exatamente não amar os filhos a ponto de anunciar aí o evangelho, de botar, pregar a palavra de Deus, ficar no coração dos filhos, né? A palavra de Deus. Então, por isso o evangelho de Lucas terminou com maldições. Mas aí Jesus veio, né? Esse homem veio para trazer a mensagem de Cristo para que o evangelho pudesse ser mudado, né? Maravilhoso. Eu não vou falar nada, não vou pincelar nada, porque nós já ouvimos uma palavra muito maravilhosa. E eu sou grato a Deus. Então, eu sou o pastor Romalino, como eu já falei, né? Tenho a minha Rádio Cristo Poder Alfa, que agora está ligada com a Rádio Jesus na Rua, né? A Rádio Jesus na Rua, Palavra e Oração, para nós pudermos aí anunciar o Evangelho por este mundo afora. Amém? Graças a Deus. Pastor, na hora que for chegar o almoço, mais tarde eu vou fazer uma doação também pequena, mais ou menos, para ajudar aí nessa escola bíblica dominical, que é de muita necessidade, né? E eu já estou falando algumas pessoas aí a respeito a isso, mas vamos esperar a reação do povo, tá bom? O senhor quer que eu deixe a bênção apostólica, que é isso? Exatamente. Então eu vou dar a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, que a graça maravilhosa do Filho e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos vocês, hoje e para todos sempre. E o povo de Deus diz amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus.